Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Hoje eu vou trazer a polêmica Pablo Marçal de novo, que ele disparou nas pesquisas, porém um fato muito importante aconteceu para que as pessoas começassem agora a duvidar da candidatura dele. Mas antes de falar sobre isso, eu vou trazer para vocês aqui, como vocês podem ver, uma matéria do O Globo que saiu ontem de que vazaram não, né? Acho que a justiça liberou um áudio do Pablo Marçal dizendo que ele enviaria os e-mails que foram capturados. E-mails esses que estavam disparando vírus para que as pessoas clicassem e fossem coletados os dados, né? Então vamos ler aqui o que diz a matéria. Eu fiz um resumo bem básico aqui para a gente entender. Os áudios obtidos pela Polícia Federal mostram que o ex-coach Pablo Marçal conversando sobre a captura de e-mails. Esse áudio eu vou mostrar para vocês também, tá? Tá aqui na matéria. Que foram usados para atrair vítimas de um esquema de golpes bancários. O diálogo foi utilizado pela Justiça para fundamentar a condenação do candidato à Prefeitura de São Paulo por integrar o grupo criminoso. A pena dele, porém, foi extinta por prescrição do processo. As pessoas falam que ele não é culpado, mas houve uma prescrição, né? Passaram-se uns 5 anos. De acordo com a sentença, o grupo disparava e-mails com assuntos chamativos. Gente, isso aqui fala que o grupo disparava e-mails com assuntos chamativos. Todo mundo que trabalha em marketing, e aí eu não estou defendendo o Pablo Marçal, isso é uma realidade, tá? As pessoas disparam e-mails chamativos para que você clique e leia o conteúdo. É assim que as pessoas vendem o material. Eu comprei um curso de marketing, por exemplo, de AdSense, para aprender a usar o AdSense, e aí o dono do curso, sempre que ele fazia um curso novo, ele ia lá e dispara, até hoje eu recebo, né? Ele dispara um e-mail com o nome chamativo. Olha, preste atenção, às vezes coloca até meu nome, o nome das pessoas que compraram, para chamar a sua atenção, para que você clique. E aí ele já tem o e-mail. E também, muitas pessoas fazem marketing com o AdSense, por exemplo, para captura de lead. E captura de lead seria uma pessoa interessada a comprar o teu curso, ou seja, um e-mail. Então isso, quando eles colocam captura de e-mail, tal, é como se fosse algo ilegal. E galera, captura de e-mail não é algo ilegal. Se eu fizer um curso, por exemplo, e tiver colocar no meu Instagram e falar assim, se você quiser saber mais, é só deixar o teu e-mail aqui. No site também a gente pode fazer isso, no blog. Receba mais informações, é só deixar o seu e-mail aqui. Isso chama captura de e-mails, tá? E também você precisa de um texto chamativo para que a pessoa deixe um e-mail lá. Esse é o trabalho do marketing, capturar e-mails. Então, assim, até aqui, até essa parte de captura de e-mails, não tem absolutamente nada de errado. O grupo que o contratou infectava os computadores das vítimas com programas invasores. Aqui é que é o problema. Então, lá embaixo, eles vão dizer, né, a Polícia Federal vai dizer por que eles acreditam que o Pablo Marçal sabia do esquema. Não porque ele estava capturando e-mails, tá? Ele, Pablo Marçal, disse em depoimento que apenas atuava na manutenção de computadores e que não sabia da atuação criminosa. E aí, quando a gente fala de manutenção de computadores, você pode ser um cara que mexe nos componentes dos computadores. A gente precisa entender, ele mexia nos componentes, né? Deu pau, não tá ligando, é isso? Ou ele fazia a manutenção, deu problema nesse programa, tá travando o computador ligado. Porque faz diferença, né? Quando eu fiz um curso de manutenção de micro, eu entendia os componentes dentro do computador. Então, se o computador não está ligando ou alguma coisa, você vai entender o que está acontecendo ali. Não queiram me dar o computador para arrumar, porque eu já esqueci tudo, mas eu fiz esse tipo de curso. Eu não entendia de programação, eu não entendia de programas, eu entendia do computador, dentro do computador, o que cada componente queria dizer, tá? Entendia, não entendo mais porque eu já esqueci tudo, tá? Então precisa entender qual era o trabalho do Marçal. E agora eu vou falar para vocês a troca de conversa que teve no áudio, né? Um dos criminosos falou assim: quero ver a produção de e-mails capturados. Aqueles que você capturou no primeiro dia não estavam bons, cobrou o chefe do grupo para o Pablo Marçal, tá? E aí ele responde: não tem jeito de eu enviar de lá, do endereço onde o grupo se reunia, de lá, do computador de lá, os e-mails que ele tinha capturado?
eu mesmo posso enviar os que eu já estou pegando, ou seja, ele estava coletando esses e-mails e aí, segundo diz que ele queria enviar esses e-mails para as pessoas de lá do computador, né? E aí que fica estranho já, ele capturar os e-mails, beleza, mas ele pegar a mensagem e enviar esses e-mails, aí já coloca em dúvida se ele sabia ou não, porque quando você lê um e-mail, você percebe que você está fazendo alguma coisa errada, talvez, se você está vendo que uma página é de um banco e você não é do banco, né? O interlocutor, então, recusa a oferta de Pablo Marçal e pediu apenas para ele capturar os e-mails, ou seja, o Pablo Marçal, até esse ponto, ele capturava os e-mails, mas ele sabia que as pessoas enviavam e-mails para esses e-mails que foram capturados. Conseguem entender? Até então, ele pode não saber do que é. Ai, que tipo de conteúdo você está enviando? Às vezes é um poema, não sei, né? Mas ele queria enviar e até aqui não diz que ele sabia, porque os caras falaram, não, só captura os e-mails. Então ele não tinha acesso a esse computador. A sentença que condenou o ex-coach cita outros 6 áudios que, conforme decisão, comprovam a participação do candidato no esquema, tá? Aí fala aqui, o candidato diz que 2 computadores estão capturando os endereços eletrônicos e outros 2 estão enviando as mensagens. Mas ele colocou aqui que eles estavam enviando as mensagens. Se ele tinha acesso a essas mensagens que eram enviadas, o conteúdo da mensagem, aí sim dá para saber se isso é certo ou errado, né? O que tinha no conteúdo das mensagens. Porque se eu ler uma mensagem e falar, nossa, não, gente, eu não vou enviar esse e-mail porque, né, as pessoas vão cair, eu sei que é um golpe, né? E aí diz aqui, ó, em outro diálogo obtido pela Polícia Federal, Marçal diz que precisava da chave do escritório onde estavam os computadores dos grupos que ficavam sediados. Aí, que tipo de acesso ele tinha? Também não foi falado, tá? A decisão que condenou Marçal, o magistrado diz que, apesar da negativa da participação nos atos delituosos, as próprias declarações de Pablo Henrique Marçal na polícia são discrepantes com a tese de inocência defendida pelo ex-coach. Segundo eles, né, o juiz acredita que o conhecimento do candidato em informática possibilitavam a ele claramente compreender a perfeita dimensão do que ocorria ainda mais com os programas maliciosos existentes nos computadores. É isso. Ele fazia a manutenção dos computadores. Se ele faz a manutenção dos computadores, computador ligado e vê o que está o problema e tudo mais, aí sim, não tem como. Ele entende de computação, sabe, talvez, não que as pessoas vão saber de todos os programas que existem. Por exemplo, eu sei de alguns programas, mas de repente for trabalhar numa empresa e eles falassem, ó, põe os e-mails nesse aplicativo aqui e manda. Se eu não sei que aquilo é um malware, se eu não sei que aquilo vai infectar o computador de outras pessoas e eu for fazer o que estão me pedindo, eu também não sei. Mas como ele trabalha em informática, precisa saber, pelo menos deveria saber, né? Então, assim, é duvidoso realmente de que ele não sabia o que estava acontecendo, gente, para quem trabalha com informática. Mas a partir do momento que ele tem acesso aos computadores, ao que está dentro, aí eu já fico em dúvida, tá? O juiz afirma que, ao mesmo tempo que dizia desconhecer os golpes, Marçal caiu em contradição num depoimento ao afirmar que o homem acusado de liderar o esquema disse a ele que um outro integrante do grupo faria programas invasores que simulariam páginas de instituições bancárias para, com isso, capturar dados de correntistas. A gente não tem esse áudio, mas a justiça tem, então se ele disse, cara, não tem como falar que não, né? Eu cheguei a perguntar para ele, o líder do grupo, isso disse Pablo Marçal, para que servia. Ele falou que era para um trabalho de publicidade que ele fazia para um amigo médico. Isso foi em 2005. Então a internet ainda estava, né? Tem muitos golpes agora surgindo que você não tem a menor ideia. Então, às vezes, se você é inocente nessa questão de não estar ligado do que é malware, da malandragem do povo, você pode cair. Então, a gente não sabe se em 2005 o Marçal era realmente assim muito ingênuo. Talvez isso que aconteceu com ele fez ele acordar e falar, nunca mais vou cair nisso, e o cara hoje tem sucesso na vida, né? Mas tem que ver qual era o nível de conhecimento dele na época. Às vezes ele era iniciante, porque, pelo que diz aqui,
vai mostrar aqui, ele ganhava 300, 500 reais para fazer essa manutenção nos computadores. Se ele ganhasse um pouco mais, significa que ele sabia do esquema. Então ele ia falar assim, não, eu tô colocando minha cara a tapa aqui e vocês vão me pagar 300 conto? Não, eu quero no mínimo uns 5 mil, sei lá, porque era muito dinheiro na época, entendeu? Mas ele ganhava 300, então tinha que ver, às vezes é um cara que está iniciando, ele estava iniciando na época, queria muito o emprego, era o primeiro trabalho dele. Tem todas umas coisas que a gente tem que olhar, gente, antes de julgar isso aqui que está sendo falado. Porque quando você está começando, você não pensa muita coisa, você está ali, é o seu primeiro emprego, você quer ficar naquele emprego, então você vai fazer o que as pessoas te pedem sem pensar muito bem. Agora, se você é um cara experiente, já passou por muitas coisas, aí é complicado. Então tem que ver se em 2005 ele era um menino experiente nessa área ou não, né? O Pablo Marçal diz assim, eu não sabia a finalidade que era a lista, para mim não tinha nada de legal. Ele é um pastor, disse ele, né? O cara do esquema. Conheço ele há muitos anos. Achava ele uma pessoa idônea, não tinha motivo de desconfiança dele. Às vezes é verdade mesmo. Às vezes você está conhecendo uma pessoa que se desvirtuou e aí ele te mete numa encrenca. Quantas pessoas não já fizeram isso? Você é super amigo, aí você abre uma empresa junto e o cara te ferra. Eu não estou defendendo o Pablo Marçal, eu não sou Pablo Marçal, mas a gente precisa raciocinar um pouco de lógica, sabe? E não é por isso, não é por esse assunto aqui que eu sou contra o Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês outras coisas que me faz ficar um pouco em dúvida se ele merece ganhar a candidatura ou não, né? O acusado de liderar o esquema disse que Pablo Marçal não sabia para qual finalidade seriam usadas as listas de e-mail captadas, mas confirmou que o candidato atuava na captação das contas e não apenas na manutenção dos equipamentos. E é isso que eu falei. Estão focando nos e-mails. Os e-mails não significa nada, né? Aqui, ao condená-lo, o juiz afirma que Pablo Marçal dava suporte aos furtos perpetrados, mas tinha uma atuação menor em importância e secundária. E aqui fala que ele ganhava de 400, tá vendo, a 350 reais. 350 reais a 400 reais para fazer o serviço, o que não é um valor de alguém que sabia do que estava acontecendo. Aí, beleza. Essa história já, né, bem detalhada para você. Ah, eu falei que ia mostrar o áudio, né, gente? Enfim, eu acho que o áudio é irrelevante, nem sei mais onde está o áudio aqui, mas o áudio é bem curtinho, mas ele só fala isso. Ah, eu posso mandar os e-mails daqui? Eu consigo mandar os e-mails daqui, blá, 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 enfim. O que me deixa preocupada em relação à candidatura de Pablo Marçal e que ele não é tão uma pessoa que a gente possa confiar, é isso aqui, ó. O que aconteceu? O Paulo Figueiredo marcou uma entrevista com o Pablo Marçal, como ele divulgou aqui, tá vendo? E aí, a equipe de assessoria de imprensa do Pablo Marçal ligou para o Figueiredo e disse que ele daria a entrevista se o Paulo Figueiredo não perguntasse sobre Alexandre de Moraes. Aí é que a coisa pegou, porque o Paulo Figueiredo disse que não, que ele ia fazer a pergunta, que estava dentro do que ele ia perguntar e que se o Pablo Marçal quisesse, ele podia falar não responder. Mas o Pablo Marçal preferiu cancelar a entrevista que já estava marcada, tudo certinho, né? Aí ele divulgou esta imagem. E eu quero deixar claro outra coisa sobre Pablo Marçal, tá? Todo mundo divulga essa foto dele com o Alexandre de Moraes. Mas lembrando que o Alexandre de Moraes, alguns anos atrás, ele batia na esquerda. A esquerda falava que o Alexandre de Moraes não prestava. Teve até o vídeo até que eu mostrei para vocês aqui do como é que é do ex-Big Brother lá. Ele é tão irrelevante que eu nem lembro dele, o nome do cara. Mas ele postou falando, vamos fazer manifestação para tirar o Alexandre de Moraes, porque ele é isso, porque aquilo. Começou a contar os podres do Alexandre de Moraes naquela época. Se você for no X do PT e procurar, eles estão batendo em cima do Alexandre de Moraes. Então, nessa época, Alexandre de Moraes estava naquele assim, ó, quem paga mais leva, entendeu? Esse é um cara corruptível. Ele estava do lado da direita naquela época. Aí o PT deve ter percebido isso, que ele não presta, começou a pagar mais, ele foi pro lado da esquerda. Então, assim, nessa parte, e até o Pablo Marçal postou aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, postou que, tá vendo? Pablo Marçal. O Silas Malafaia
deve ter acusado ele de alguma coisa, e em resposta ele postou essa foto do Bolsonaro dando risada ao lado de Alexandre de Moraes. Por quê? Exatamente por isso, gente. Antes do Alexandre de Moraes, por mais que as pessoas soubessem do passado dele, né, que ele fez algumas coisas erradas, aí plagiou um livro que ele escreveu e tudo mais, né? No livro que ele escreveu, ele plagiou um outro livro, é isso que eu quero dizer. Também, por causa dessa foto, eu não vou julgar. Mas o fato de ele não querer falar na entrevista sobre isso, pega. Porque ele está com medo do Alexandre de Moraes? O que que ele tem de... o que que ele tem para falar sobre Alexandre de Moraes que iria comprometer, por exemplo, a carreira dele na política? É isso que fica um pouco contraditório. Tem que ver o que que o Paulo ia perguntar para ele. Você conhece Alexandre de Moraes? Conheço. Como foi naquele dia? Aquele dia foi blá blá blá, porque isso. Responde. Tá entendendo? Agora, o fato dele não querer responder sobre o Alexandre de Moraes fez com que a galera ficasse contra Pablo Marçal, que estava disparado nas pesquisas. Aí ele vem e fala o quê? Aí aqui, ó, né? Ele vem e fala assim, muito fácil o Pablo Figueiredo falar de coragem, morando nos Estados Unidos, enquanto isso estamos lutando aqui para um Brasil real, topo da entrevista a qualquer dia, qualquer hora. Então ele topou da entrevista, só que ele não quer falar sobre um ponto específico. E o Paulo disse que queria falar sobre isso também, não somente isso, né? Aí ele pediu para ele vir para o Brasil, se ele tivesse cunhão. E aí, resumindo aqui, para você saber o que Paulo Figueiredo falou, ele disse assim, já que seu brother, a gente não pode falar dele, diga que para ele devolver meu passaporte, eu vou para o Brasil, a gente faz a entrevista, mas fale para ele que eu não vou deixar de falar do Alexandre de Moraes. E, né, e é isso, e corre o risco dele ser preso. Então, por isso que é complicado ele vir. Então, isso aqui fez o Pablo Marçal perder muitos votos agora, nesses últimos dias, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês? O PL apoia o Nunes. O Bolsonaro, por ser do PL, fala, beleza, não quero muito o Nunes não, mas é o que a gente tem para derrubar o Boulos. Segundo o PL, segundo o Bolsonaro, essa é a única opção de derrubar o Boulos, porque o Nunes é centro-esquerda. Sim, é centro-esquerda, porque, olha só, essa é a direita que querem colocar a goela abaixo. O jogo de cartas marcadas continua em nome da falsa democracia. Eles tentarão manipular a opinião pública com uma oposição controlada, mas os seus atos o condenarão. Impossível pactuar com toda essa sujeira, a política brasileira está completamente corrompida. E aqui fala, Ricardo Nunes convida aliados de Lula, exclui nomes ligados ao presidente Bolsonaro à reunião de campanha. Entre os presentes estão os aliados de Lula, Baleia Rossi, Gilberto Kassab e esses caras. Então, assim, Nunes é a saída? Também não acho que é. Tem um pessoal apoiando o Nunes porque o Bolsonaro disse, meu candidato é o Nunes. Por isso que é ruim a gente ter político de estimação, porque a gente não consegue pensar fora da caixa. Se o Bolsonaro tá falando, então eu vou votar. Só que o Bolsonaro é uma pessoa como todas as outras pessoas, então ele pode cometer erro, ele comete erros. Todo mundo comete erros. É por isso que quando você está vendo que a pessoa está indo ali para um precipício, você fala, ei, volta aqui. Acho que você está errado. E a pessoa continua seguindo, você vai atrás dela para cair no precipício? Não, você apoia aquela pessoa, mas você fala assim, eita, eu vou dar ré um pouquinho, vou ali fazer o que eu acho certo, e aí você provavelmente vai perceber o seu erro, eu vou ver que eu estou certa, ou se eu errar, a gente, né? Você não vai deixar de apoiar o Bolsonaro se você votar numa outra pessoa melhor. E por que eu estou falando isso de ele estar indo na direção errada? Porque o Nunes também, para mim, na minha visão, não é a pessoa certa. É um esquerdista, ele é centro-esquerda. Então o centro, como a gente sabe, ele se vende para quem paga mais. Então, olha, o Bolsonaro me apoiou, vou falar bem do Bolsonaro aqui, mas se você pegar ele falando no passado, ele falava que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Ou seja, ele está se vendeu para o Bolsonaro, para a galera do Bolsonaro. E quando eu digo se vender, galera, eu quero dizer que ele apoiou, foi para o lado do Bolsonaro com intenção de ganhar o quê? A prefeitura, que foi o que ele fez. Aí, em vez de
tá vendo que nem todo mundo tá apoiando ele do lado da direita, ele tá partindo para a esquerda. Tá entendendo? Porque ele é do centro. O pessoal do centro é covarde. Então ele fica lá e cá, ó, ele vai para onde ele achar que deve, que ele acha melhor. São os piores, né? Então, a gente precisa parar de ficar olhando só aqui. A gente precisa prestar atenção na outra ponta. E da outra ponta que eu falo, deixa eu ver se vai ter aqui. Aqui tem ele falando, ó, que o Lula e o Bolsonaro são a mesma coisa. Mas a gente pode olhar para outra ponta e ver aqui, por exemplo, deixa eu ver se alguém colocou, apoiar a Marina Helena, galera. Marina Helena é direita e ela tá lá na ponta, ninguém tá dando atenção para ela, mas a mulher é sensacional, sigam ela nas redes sociais, inclusive eu vou pegar aqui o Instagram, porque enquanto todo mundo se bate falando que não tem opção melhor, não acredita em Marçal e o Nunes não são bons, vai todo mundo para Marina Helena. Aqui, Marina Helena, ela é candidata à prefeitura. Eu acho ela muito, mas muito melhor do que Nunes e Pablo Marçal. Só que o ponto é que o Bolsonaro apoiou a candidatura no Nunes. Aí o pessoal fica preso. Preso. Gente, pensem por si só. Pensam com a cabeça de vocês. Ter político de estimação é um problema. É que você não consegue pensar por si só. Então, você vai no bando. O homem tá indo pro precipício. Aí vai o bando aqui, ó. O bando tampou o olho e segue o homem. Fala assim, aí Bolsonaro, ó, eu tô com você, mas eu não concordo com o que você tá fazendo agora, eu não concordo de você colocar o Nunes. Não é traição, você quer o melhor para São Paulo, você quer o melhor para o Brasil. Então, ó, dá licença um pouquinho, enquanto você tá fazendo a sua escolha errada, na minha visão, eu vou votar em quem que eu acho que é melhor, e aí vocês votem nela. E é isso, eu tô fazendo um apoio à Marina Helena. No ponto, estão ignorando a melhor candidata. Estão deixando ela lá, tentando não falar nela, ignorar, mas ela é a melhor candidata. Então vão lá no perfil dela, ainda dá tempo, sigam, vejam o que ela fala, nos debates. Ela não faz meme, ela não tá aqui para ser o Pablo Marçal, a engraçadona. Ela não faz memes para entrar na mídia, esse é o problema. Talvez ela devesse fazer isso, mas ela é uma pessoa séria, por isso que ela não faz. Então ela passa despercebido nas comédias de Pablo Marçal e rolos de bolos e Pablo Marçal, entendeu? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!